Queridos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. O tema dessa ministração é por que está demorando. Se você quiser, olha para alguém do seu lado e diz assim, por que está demorando? Às vezes, a gente se pergunta muito, por quê? Por que Deus? Mas talvez a grande pergunta seria, para quê? Às vezes nós queremos ser muito imediato. E o longo prazo sempre garante mais resultados. É no longo prazo que os investimentos trazem mais rentabilidade. É visão de longo prazo que traz garantia de sustentabilidade. Deus deu uma visão para José, que tinha 2 ciclos de 7 anos. Deus mostrava 7 anos, mas ele precisava ser persistente. Acreditar no sonho, acreditar na visão, acreditar na promessa. Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na seguinte manhã, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito depressa e se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de um bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram do Egito. Você pode dizer amém? Curva a sua cabeça aí onde você está. Feche os seus olhos. Vamos tirar uma palavra de oração? Papai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse dia que atribuir a Ti toda a honra e toda a glória. Declaramos que Teu é o reino e a glória para todo sempre. Declaramos que todo o céu de bronze na nossa nação seja quebrado nesse momento. Declaramos anjos ministradores, Senhor, da nossa nação, nessa tríplice fronteira, removendo tudo aquilo que é um impedimento. Recebemos nessa manhã toda a manifestação da Tua glória. Declaramos que nós recebemos todo o transbordo. Eu quero declarar toda a mente cativa a Tua palavra e ao Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Você pode sentar, fica à vontade. Que você se permita nessa manhã receber essa palavra, pois a palavra dessa manhã, a ferramenta que a gente tem que usar é uma enxada, trazer para a gente, né? E às vezes a gente ouve uma palavra e a gente quer usar uma pá, quer jogar para os outros, né? Se fulano tivesse aqui, eita, seria para a pessoa certa. Amados, tem muita gente que prefere viver em uma fazenda de porcos, comendo migalhas de porcos, sobra de porcos, do que viver na fazenda da família, comendo tudo aquilo que vem do Pai e toda a provisão que vem do Pai. Tem muitas pessoas que preferem pegar o caminho errado, pegar o veículo errado, porque acham que está demorando chegar. Os mais sábios, né, os mais velhos já sempre falavam: a pressa às vezes pode tirar a perfeição, pode atrapalhar o processo.
lá do Maranhão, de onde eu venho, disse assim: se você se apressar muito, pode quebrar o pote e não beber da água. A pote era um recipiente de guardar água, né, para decantar água. E o processo, a gente sempre tem que olhar para ele, porque Deus está sempre trabalhando, irmãos. Quem acha que está demorando, é porque não tem intimidade. Quem acha que está demorando, é porque perdeu a frequência, não tem comunicação com o Pai. Quem tem comunicação com o Pai não tem motivo para sair da casa. E quando eu falo isso, logicamente, eu estou me arremetendo aqui para Lucas 15, lá a palavra do filho pródigo, né? Um filho que acha que ele sabia administrar os seus bens. Ele é quem sabia como fazer da sua vida, e a sua vida tinha que ser vivida e bem aproveitada. E criticava a forma como o pai administrava os bens, então pediu a sua herança, mesmo o pai ainda estando em vida, e decidiu sair de casa. Todas as vezes que nós perdemos a conexão com o Pai, os céus se travam, pois o Pai, ele representa a força da conquista, de ir para a vida, de desbravar, de alcançar novos horizontes, de construir pontes, né, de escalar montanhas. É a força da conquista. Quando nós deixamos de honrar, nós perdemos todo o transbordo e toda a capacidade de olhar para as oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida e alcançá-las. Amados, se tem algo que a gente precisa restaurar na nossa casa, para restaurar no nosso país, é a paternidade, é a identidade dentro do lar. É conseguir ter uma comunicação dentro de casa. Nunca foi tão necessário se levantar e formar homens como nos dias de hoje. Cada dia mais nós precisamos levantar homens, mulheres, com temor e tremor diante de Deus, que vivam baseados e balizados nesse prumo da palavra divina de Deus. E esse texto aqui, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e ele demorou 40 dias lá, e o povo achou que o homem tinha morrido. Disse: por que tanta demora? Será que ainda está vivo? Meu Deus, eu não suporto mais esperar. Deus havia tirado um povo escravo por um regime ditador, que fazia aquele povo comer migalhas. As memórias que aquele povo trazia eram memórias de sofrimento, de escassez. E quando esse povo chega no deserto, a travessia deles ia ser durante 11 dias. Mas eles levaram míseros 40 anos para atravessarem o deserto. E por quê? Porque quando nós deixamos de adorar e passamos a murmurar, nós interrompemos o processo. E é aqui onde eu quero lhe falar que às vezes a nossa insatisfação, a nossa reclamação, pois assim como Deus habita no meio dos louvores, Satanás habita no meio da murmuração, das reclamações. Toda pessoa, quando ela abre a boca para reclamar, ela está adorando o caos, ela está trazendo uma energia negativa para a casa dela, né? E a reclamação, já está falando, aclamação. A reclamação é uma aclamação ao caos. Todos os murmuradores ficaram no meio do Egito, ficaram no meio da caminhada no deserto. Todos os murmuradores morreram e não entraram na terra da promessa. A murmuração não tem lugar no ambiente da adoração, pois a adoração, ela tira aquilo que está dentro de nós. A adoração, ela vai tirando toda a murmuração, a adoração, ela vai tirando toda a escassez, a adoração, ela vai tirando toda dúvida, a adoração, ela vai tirando toda a angústia, e vai dando permissão, vai dando lugar para que Deus possa falar. É por isso que quando nós abrimos a boca para
abençoar. Abençoar significa bençoar. Quando nós abençoamos, nós abrimos os céus sobre nós. Nós abrimos o bom tesouro de Deus. Nós liberamos os céus para trabalhar a nosso favor, pois a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você marcou um compromisso com Deus, não saia do seu lugar, pois Ele vai mandar provisão exatamente para onde Ele te deixou. E eu quero te falar uma coisa. Depois de toda a provação, a primeira pessoa que vai chegar para você não vai ser Deus, vai ser sempre o diabo. Você sabe por quê? Porque o diabo ele sempre se apressa, porque ele sabe que Deus tem dia e hora para chegar. Deus tem um momento certo. Você olha para Jesus, ele cumpre a vontade do Pai e ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista. Deus brada ali naquele lugar e diz assim: esse aqui é meu filho, ele vai fazer a minha vontade, ele alegra o meu coração. E Jesus então vai ao deserto e ele passa 40 dias orando e jejuando. E depois de 40 dias orando e jejuando, 40 dias ali no sol do deserto, imagine, o cabelo de Jesus dava aqui nas espadas, 7 tranças, ao estilo dos nazireus. Como estaria o cabelo de Jesus naquele momento? Diante de tanta poeira, diante de tanto sol, 40 dias sem lavar, suor, como estaria? Jesus sentiu fome. E quem aparece para ele? Satanás. Ei, fala aqui para mim. Você é filho de Deus, com fome? Cadê a provisão do céu? Não, se você é filho de Deus, eu preciso ver. Você precisa provar para mim. Pega essas pedras aí e transforma em pães. Quer dizer, a prova de Jesus foi onde? Foi na sua filiação, na sua identidade. Quantas vezes nós somos tentados, né, a burlar o processo, a nos apressar para tentar provar que somos. Por quê? Porque dentro de nós há um caos, há muitas dúvidas. E Jesus rebate ele onde? Ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E de qual era o pão e a palavra que Jesus estava se referindo? As últimas palavras que ele ouviu do Pai quando foi entrar no deserto. É esse pão, essa palavra que me faz ter a certeza. E eu não preciso provar nada para ninguém. Quantas vezes muitos de nós queremos fazer muitas coisas para tentar provar o nosso valor, para tentar achar um lugar ao coração das pessoas. Quantas vezes nós queremos fazer para tentar aparecer? Por quê? Porque as nossas carências, elas não foram supridas. Nós não precisamos transformar pedras em pães, pois Deus tem o tempo certo de cumprir as suas palavras e as suas promessas na nossa vida, né? E Arão, ele edificou, ele constrói aqui um bezerro de ouro. E ele diz: amanhã nós faremos uma festa de dedicação, né, ao Senhor. E queridos, Deus ele não compartilha o trono com bezerro de ouro. Deus ele jamais vai compartilhar a sua glória com ninguém. Mas às vezes nós achamos que Deus está demorando e nós começamos a construir, edificando altares e construindo bezerros de ouro. Às vezes Deus está demorando fazer algo ao nosso entendimento e nós vamos fazer ao nosso modo, de acordo com o nosso conhecimento, as nossas percepções. É aqui onde nós precisamos olhar para a palavra, ser vigilante, né? E a Bíblia também fala que no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 7, lá diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar. Ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão.
Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersando-se e que não tinham chegado no prazo, que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui, queridos, tanto Arão como Saul, eles passaram pela mesma prova, a pressão popular, né? E o povo está me apertando. O que eu vou fazer com esse povo, né? O que eu vou dizer? Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa reputação. O que vão pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa sobre reputação. Eu fui pastor, eu presidi 7 igrejas. Debaixo da igreja que eu presidi, havia mais 6 igrejas. Eu fui pastor durante 16 anos. Quando eu estava no 4º para o 5º ano, um dia, em um dos momentos de atendimento e cruzamento na igreja, você lida com muita gente, eu tive uma troca de olhares com uma mulher, e aquilo me abalou profundamente, porque dentro de mim, alguém queria gostar daquele olhar. Dentro de mim, havia uma natureza adâmica que queria ressuscitar. E às vezes o nosso ego, ele quer ressuscitar querendo atender os apelos de alguém que já morreu e que não precisa ressuscitar. Eu me senti muito mal naquele momento. Então eu decidi fazer o quê? Eu decidi fazer a coisa certa. Eu procurei minha esposa e disse: amor, olha, eu preciso conversar algo com você. E aconteceu que eu olhei para uma mulher, a gente trocou um olhar e aquilo me fez muito mal. E eu confio em você, eu preciso da sua oração. Minha esposa orou por mim. E quando ela orou, eu senti aquele peso, né, realmente saindo. Eu sabia que ali eu estava humilhando o diabo. E lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, fala que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E o meu pastor, ele me ensinou e tinha me discipulado a confessar a intenção de pecado, para não ter necessidade de confessar pecado. Então naquele dia eu estava me levantando diante de uma afronta para confessar uma intenção de pecado. E a primeira pessoa que eu procurei foi a minha esposa. E depois de procurar ela, então eu chamei ela e fui até onde o meu pastor, que morava a 70 quilômetros de distância. E quando eu chego na cidade, ele não está em uma chácara a mais 25 quilômetros, eu vou lá. E quando eu chego, eu chamo meu pastor e vou conversar, e ele ora por mim. E meu pastor, naquela época, ele sempre foi um homem muito de Deus, sempre andou muito no profético. Mas dentro de mim, às vezes, tinha aquela preocupação com a reputação. O que vão pensar de você? Se você confessar isso, não é uma fraqueza de você? O que vão dizer de você? E dentro de mim tinha uma natureza vivificante que falava assim: vão pensar que você tem mais autoridade e que você decidiu viver uma vida de renúncia. E aí então eu entendi que uma pessoa santa não é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que se limpa todo dia. Uma pessoa que vive uma vida de santidade não é uma pessoa que não erra, é uma pessoa que decide limpar os seus erros todos os dias.
É uma pessoa que todo dia reinicia. É uma pessoa que tem a capacidade de se humilhar, de reconhecer que errou. E eu ganhei um lugar de respeito e admiração no coração do meu pastor. E de muitos dos meus discípulos, pois eu também falei para eles. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com os elogios. Porque o que eu tenho mais visto, ao longo de muitos anos, matar crente, são os bajuladores. Não são os arqueiros, são os bajuladores. Pois os bajuladores não falam aquilo que a gente precisa ouvir. Os bajuladores falam aquilo que massageia o nosso ego. Amigo é aquele que diz, cara, olha, eu quero te falar uma coisa, eu te amo, mas eu não concordo com essa sua atitude. Se você precisar de ajuda, farei de tudo para te ajudar. Mas você precisa se comportar de maneira correta. Amigo é quem vê você em um erro e te dá conselhos. É quem tenta te alertar. É quem luta para abrir os seus olhos. Nós precisamos a cada dia estabelecer amigos. Pessoas que, quando a gente abriu o coração, o jornal da cidade não fica publicando ou republicando. Amigos são aqueles que, quando você chora, ele coloca o ombro à disposição, te arruma um lenço. E ele não está lá só no dia que você está chorando por um momento de provação, não. Ele está no dia também da sua festa, de onde você está celebrando as suas conquistas. Porque tem gente que chora com você. Ele lamenta com você, mas ele tem dificuldade de se alegrar com a sua bênção. Ele tem dificuldade de chegar igual o pastor Tiago chegou. Anda com um carro novo, bonito, aquele cheiro de plástico. É bom carro novo, né, pastor? Muda o ambiente. Tem gente que tem dificuldade de ver. Eu disse, o homem ficou mais bonito, né? A pastora, eu acho que concordou, né? Ficou mais bonito, ficou mais... A gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos comemorar com as pessoas o sucesso delas. Nós precisamos olhar com um olhar de esperança e ser a mão que se estende, não a língua que abate. Nós precisamos olhar para a igreja como uma missão. Tem pessoas que olham para a igreja como uma fonte de lucros. Igreja. Nós somos a igreja. E como igreja nós precisamos fluir como reino. E quando nós olhamos para o reino, Jesus, a chamada de Jesus é: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Tem gente querendo morrer para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele disse: eu vou ao Pai e vou preparar lugar. E se eu for ao Pai preparar lugar e dizer que eu volto, eu vou voltar. E eu voltarei para outra vez estar com vocês. Sabe o que João fala a respeito disso? João diz assim: eu vi a cidade santa, que ela vinha de Deus, da parte de Deus, e ela descia do céu, e ela descia para a terra. E o primeiro céu, a primeira terra passaram e já não estava mais. E Deus estabelece o trono dele, a santa cidade aqui nessa terra. E Deus habitará com o homem e o homem com Deus. Entende? A mensagem do reino não é para a gente morrer, é para revelar a vida que ele deu. A mensagem do reino não é para desconfiar de onde as ordens, os decretos, ou como a eleição elaboradas, é para esperar. Tem muita gente achando que Jesus está demorando. Tem muita gente achando que Jesus não vai voltar. Tem muita gente construindo bezerro de ouro. Tem muita gente idolatrando o dinheiro. Ei, dinheiro é para trabalhar para você, é para ser seu mordomo. Tem gente que não sabe para que serve dinheiro. Dinheiro é espiritual. Deus vai cobrar centavo por centavo de quem não soube administrar. Tem gente que está usando dinheiro para matar. Tem gente que está usando dinheiro para prostituir. Tem gente que está usando dinheiro para sua glória. O dinheiro é para te dar uma casa boa. É para fazer você viver bem com a sua família. É para você transbordar sobre a vida dos que têm menos. É para você construir pontes. É para você abençoar lugares, mandar água em lugares que a terra é seca e precisa, onde seja encharcada. Dinheiro é energia, é bênção que vem do céu.
E o Senhor entregou Minas a muitas pessoas. Vai haver uma prestação de contas, independente da área de atuação. Independente, tem gente juntando. E a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na qualidade ou na quantidade do dinheiro que ele tem, mas onde está o coração. Porque a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que é pobre, não tem família, não tem lar, não tem amigos, não tem paz, não dorme, não tem descanso, vive à base de medicação e queria ter o que muitos aqui têm. Eu não estou endemonizando dinheiro, só estou dizendo que o dinheiro pode ser um bezerro de ouro na vida de muitas pessoas. E a Bíblia ensina todos a administrar dinheiro, enriquecer e transbordar. A missão de todo crente é ficar rico ou milionário. Por quê, pastor? Eu só quero o suficiente. Respeito, mas não vou falar sobre isso hoje. A insegurança, ela às vezes é instalada no nosso coração pela demora. A ansiedade, ela aperta o coração das pessoas às vezes pela demora. Está demorando. As pessoas se tornam ansiosas, né? E você vê aqui que no caso do exército de Saul, eles foram dispersando, eles foram abandonando. Foram 3 coisas que abalaram ele, né? Samuel prometeu de vir e não veio. Marcou 7 dias e ainda não chegou. Tinha acabado o prazo. Marcou e não veio. Vou levantar sacrifício. Amados, nenhum rei poderia oferecer sacrifícios, levantar altares, era proibido. E o rei achou que o profeta estava demorando. Quantas vezes nós achamos que Deus está demorando em responder algo na nossa vida? Quantas vezes nós oramos por algo e nós achamos que Deus não está trabalhando em nosso favor? Quero dizer a você que todas as vezes que você aplica o seu coração a entender o coração de Deus, a discernir o coração de Deus, Ele vai dar respostas sábias. Em ambas essas situações aqui, a demora foi por causa de Deus. E por que Deus, às vezes, Ele quer causar uma demora na nossa vida? Queridos, quando uma vitória ela é adiada, quando algo que buscamos não vem no tempo que a gente acha que é o momento certo, Deus, quando Ele adia algo na nossa vida, o que é que acontece realmente na nossa vida? O que acontece é que coisas que estão na nossa vida, ocultas no nosso coração, elas começam a ser reveladas. O coração do povo começou a se revelar na demora. O coração do povo começou a vir à tona. As idolatrias do povo, dos deuses que eles adoravam lá no Egito, começou a florescer. Começaram a aparecer. Por quê? Porque Deus, Ele provoca a demora na nossa vida. Para quê? Para nos santificar, para nos levar a um lugar melhor, para trabalhar os bezerros de ouro que estão dentro de nós, para demolir esses altares que estão dentro de nós. E por que isso? Olha só, o povo chegarão, nós não sabemos se esse Moisés está vivo. Nós vimos ele subir, nós vimos o fogo de Deus, nós vimos a nuvem. E se ele tiver morrido por causa da presença de Deus? Tem gente que tem medo de entrar na glória, irmãos. Tem gente que tem medo de se envolver com a palavra. E eu falo para vocês que eu fui para a igreja, mas eu tinha medo de oração. Eu não me envolvia com oração, porque eu sabia que se eu jejuasse, se eu lesse a Bíblia e se eu me envolvesse com oração, eu não conseguiria mais viver onde eu vivia. Mas a minha esposa, ela tinha uma arma de guerra infalível. Ela levou as irmãs do coque, né, que chama, para dentro da minha casa e levou as irmãs e abriram um altar de adoração dentro da minha casa. Começaram a fazer campanha de oração dentro da minha casa. E aquilo mexeu comigo, porque um ambiente de glória,
ele mata toda a carne, toda a carnalidade. E eu fui atraído pela oração, eu fui atraído por aquilo ali e virei aqueles crentes, sabe, eu andava uma Kombi cheia de irmãs do circo de oração. Eu digo, onde é que tem oração hoje? Vamos lá! E saía para as colônias, para as chácaras, lugares distantes com as irmãs, para evangelizar, e fazíamos campanhas de oração, e jejum, e minha avó era aquelas canelinhas de fogo. Vamos fazer uma campanha de 500 hinos, todo dia à tarde a gente vai cantar hinos da harpa aqui, e era todo dia, né? Todo dia, e todo dia, aí tinha um cafezinho com bolo, e todo dia terminava comemorando, todo dia, enquanto não cantávamos os 500 hinos, era todo dia, irmãos, todo dia tinha um momento ali para a gente estar adorando, né? Tem gente que eles querem ver o céu, a revelação, a nuvem da glória, os trovões, mas eles não tiram tempo para intimidade, eles não tiram tempo para mergulhar, para ouvir, né, o que o Pai está falando. E é por isso que tem muita gente que às vezes quer fazer deuses, baseado nas experiências, nas memórias celular que vem da família. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que as maldições hereditárias, elas vão descendo em escalas, de geração em geração. A ciência fala que um trauma tem um poder de alcançar 8 gerações. Imagine, você foi traumatizado hoje, 8 gerações abaixo de você, vai ter uma memória celular lá que inconscientemente vai estar atrapalhando a vida daquela pessoa. Adão e Eva não tinham nenhuma memória celular. Tudo que eles tinham era de Deus, era divino. Mas depois da queda, eles trouxeram memórias de humilhação. Eles trouxeram memórias de vergonha. Eles carregaram no seu DNA e passaram para todos nós essas memórias ruins. Nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que tem o poder de nos destruir. Paulo fala que nós temos que levar todo pensamento cativo a Cristo, porque esse relógio às vezes é um inimigo, viu, pastor? Jesus, porque 95% do que pensamos são mentiras, né? 95% do que pensamos está relacionado à nossa família de origem e os padrões de comportamento. E esse povo, eles carregavam uma memória de escravo. E escravo só luta pela comida. Escravo não luta pela liberdade. Tem muita gente construindo bezerro de ouro em busca de comida. E não estão se preocupando em viver uma vida onde Cristo é quem liberta. Onde Cristo, Ele é um Deus que liberta. E muita gente quer viver uma vida de libertinagem. E não é esse Deus. Deus não divide a glória dele com bezerro de ouro. Então esse povo estava com o coração contaminado, carregado, né? E foi a demora que trouxe tudo isso à tona. Revelou o coração de muita pessoa, né? E quando nós negamos a nossa responsabilidade, o prazo aumenta. Por quê? Porque nós atrasamos o processo de Deus. Adão e Eva, o que aconteceu? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher não, foi a serpente que me enganou. Saúde, você que demorou. Arão diz, não, foi o povo que me pressionou. Eu peguei aqui o ouro, joguei no fogo e saiu um bezerro. Olha só, a Bíblia diz que ele pegou ferramentas lá e trabalhou, mas na hora de prestar conta, ele disse, não, eu só juntei o ouro e joguei no fogo, e o bezerro pulou para fora. Você já observou que nós temos uma inclinação a arrumar uma desculpa, e quem é bom de desculpa não é bom de mais nada? Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente organiza uma desculpa, elabora ela muito bem, e dá um jeitinho ali, tá tudo bem para isso, está tudo bem, né? Nós não podemos acelerar o processo de Deus, mas nós podemos desacelerar. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Imagine só, você recebe hoje um cheque de R$1 milhão. Aqui, você recebe de alguém multimilionário, está aqui, ó, um cheque, e ele te entrega aqui. Só que esse cheque é pré-datado, ele tem data de saque para daqui a 1 ano. Você só vai sacar ele daqui a 1 ano, o cheque é seu. Quando é que você se torna milionário? Se faça essa pergunta, quando que você vai ser milionário?
Naquele momento você se tornou milionário, mas você só vai fazer o saque daqui a um ano. Mas a ansiedade, a angústia para esperar esse milhão chegar, seja o tratamento no meio do caminho, para fazer você valorizar quando a compensação chegar. Existem coisas que Deus, Ele vai fazendo com que esse tempo de espera seja moldado na nossa vida. Então nós temos que fazer o quê? Como que nós vamos diminuir, desacelerar esse processo? Meditando na palavra de Deus, observando o que Ele falou, as promessas que tem para a sua vida. Quantas vezes nós temos que voltar ao mesmo texto da Bíblia, examinar a palavra, olhar e reler, ler novamente, dizer assim, Deus falou, mas por que Ele não cumpre? Porque Ele falou que só vai abrir a porta para quem bate, bate, bate. Ele diz, pedi, 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 dá-se-vos-á. Bater, bater e abrir-se-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você vê que tem um cearense que me falou que Jesus é cearense, porque ele disse que quando Jesus disse abrir a porta, ele diz assim, se você abrir a porta eu cearei com você. Ele disse que é o cearês. E eu acredito que Jesus é nordestino, é sulista, ele é paranaense, ele é maranhense, ele é paraense. A nossa essência, ela é de Deus. E sabe por que está demorando? Porque Ele está nos testando. E sabe por que Deus elabora alguns testes para nós? Porque esse teste que Deus está elaborando, ele vem para quê? Aquilo que Ele tem para nós. O que Deus tem para você, os dons, os talentos, a graça de Deus, a glória de Deus, ela vem em proporções, em camadas, imagine só, aqui para nós termos centrais de ar, nós temos que ter estrutura. Então Jesus, ele vai fazendo o quê? Ele está testando as nossas estruturas, para saber se aquilo que Ele vai nos entregar, nós vamos suportar. Então, o processo de esperar é examinando a nossa resistência, como vamos nos comportar. Por quê? Porque a forma como nós nos quebrantamos. Se Ele manda peso demais, se Ele manda glória demais, nós não temos estrutura, nós vamos nos quebrar. E esse quebrar não é um quebrantamento de avivamento, mas é um quebrantamento de humilhação, é uma quebra de humilhação. E o Senhor não quer trazer uma quebra de humilhação, Ele quer trazer para nós uma quebra de humildade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela quer que ache um lugar em nós, onde a nossa revelação seja para receber um batismo de humildade, de mansidão e de arrependimento, assim como repousa em nosso Senhor Jesus. E é por isso que às vezes nós murmuramos, achando que está demorando. O que você acha que está demorando na sua vida? Casamento? O que você acha que está demorando na sua vida? Um trabalho? Marcos 11, 24. Jesus diz assim, acerca de qualquer coisa que vocês orarem, vocês precisam ter certeza. Orar tendo a certeza que já receberam. Então, o que significa isso? O que Ele está dizendo? Que o peso que Deus traz aqui na nossa vida, examinando, é porque a gente tem a certeza que a palavra vai cumprir, que o que Ele falou vai se cumprir, mas eu preciso todo dia fazer o quê? Abrir o meu coração e começar a agradecer. Deus, obrigado por esse carro. O carro não chegou. Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma parcela, está dando conta de pagar nem energia ou até mesmo aluguel. Você está orando, pedindo a Deus uma casa, mas não tem condições. Você começa a agradecer, Deus, obrigado por essa casa. Obrigado porque minha família tem sido muito abençoada. Então, quando nós começamos a exercitar gratidão, nós estamos trazendo os céus sobre a terra. E gratidão é no tempo presente, é reconhecer que Deus está ali no cenário, mesmo que eu não esteja vendo. O escritor aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Nós geramos dentro de nós. E quando nós geramos dentro de nós, nós chamamos Deus para esse ambiente. A idolatria, ela começa a sair do nosso lugar, porque a idolatria, ela é uma desconfiança do poder de Deus.
Então, o que é que Jesus vê aqui nesse teste? O que precisa mudar na minha vida? Pois Ele vê aquilo que eu não consigo ver. Ele me faz ser levado aos lugares onde eu não conseguiria, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Em sua bondade, Ele me coloca em situações para que eu possa ver o que Ele vê. E a pior coisa que tem é a ignorância. Porque quando eu não sei, que eu não sei, como é que eu vou saber? E a Bíblia diz que o conhecimento da verdade é que liberta. Conhecer a verdade é que vai nos libertar de todo esse jugo. Em 1 Samuel, no capítulo 24, a Bíblia diz que diz que Davi, ele foi ungido como rei, Deus separou ele como rei. Mas ele chega aqui no capítulo 24, e ele tem a oportunidade de matar Saul. Eu já estou concluindo. Ele tem a oportunidade de matar Saul. E ele vai lá, pega a pontinha da capa dele, corta um pedaço, para depois dizer, olha, eu tive a oportunidade de me vingar de você. E não fez isso. Davi passou 13 anos sendo perseguido por Saul. E no momento que ele teve a oportunidade, talvez os homens disseram, olha aí, ó, você tem promessa de ser o rei. Você está diante da oportunidade, mata o homem. E ele corta a capa do líder. Para quê? Para depois jogar na cara. E a Bíblia diz que ele se arrepende. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Né? Ele não quis apressar os planos de Deus. Ele, não, eu não vou fazer isso. Deus prometeu, Ele vai cumprir, vai ter a hora certa. Deixa eu te falar. Há momentos que nós temos a oportunidade, talvez de jogar na cara das pessoas. Mas para sermos parecidos com Jesus, a gente precisa mudar. Mudar no trânsito, mudar na fila do supermercado, mudar em todos os setores e esferas da nossa vida. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. É duro, mas é verdade. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Quando nós não vencemos os gigantes que tem dentro de nós, eles vão nos ferrar. A idolatria, ela precisa ser vencida. O que hoje tem sido um bezerro de ouro nas nossas vidas? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero pedir que nesse momento, você olhe para dentro de você e você coloque diante de Deus todas as áreas que você hoje precisa de uma intervenção do céu. Tudo aquilo que foi muito difícil para você. Tudo aquilo que você acha que Deus precisa entrar no cenário e te ajudar a mudar, dizer, Deus, nessa área só o Senhor pode fazer, porque eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que fazer. Pois isso tem se tornado um bezerro de ouro dentro de mim. Isso tem se tornado uma fortaleza. Peça para Ele. Diga, Senhor, me ajude, pois eu sei que o Senhor é galardoador. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu intercedo pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Eu quero ministrar nesse momento, Senhor, todas as cadeias das mentes sendo quebradas nesse momento. Nós mergulhamos agora em Tua presença e declaramos que o Teu doce Espírito Santo, Senhor, sopre agora na nossa mente, nos levando das memórias, das lembranças, das dores do passado, de todos os lugares onde sabemos que ali há uma estrutura de orgulho, de arrogância, de perversão, onde há um gigante dentro de nós, onde nós precisamos demolir essas estruturas, esses altares. Nós saímos de todo esse lugar de passividade, de todos esses lugares onde nos ficamos presos e nos tornamos ansiosos e deixamos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Chamamos nesse momento, Senhor, a palavra da direção. Renova a nossa mente nesse momento. Nos ensina a acreditar e a crer nos nossos próprios pensamentos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora que profeticamente, você não precisa vir aqui à frente, profeticamente, você saia de onde você está e ocupe o seu lugar. Talvez
hoje você esteja preso em um lugar onde você não tem forças para se mover. Talvez hoje você esteja em um lugar de abuso, de idolatria, em um lugar onde você não consegue mudar e vive repetindo ciclos. O Senhor hoje te convida a você sair desse lugar, caminhar e ocupar o seu lugar. E o seu lugar é aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assim como aquela mulher que quebra um vaso aos pés de Jesus, muitas coisas me feriram ao longo da caminhada, muitas coisas me fizeram sofrer, muitas coisas me marcaram e trouxeram dores na minha vida. A Bíblia diz que aquela mulher, aquele perfume era fruto de prostituição. Aquela mulher não derrama ou não abre a boca para falar uma palavra, mas cada lágrima era uma renúncia, cada lágrima era uma aclamação, adoração ao Deus verdadeiro, cada lágrima era uma declaração no mundo espiritual: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é que tem o poder de transformar a minha vida. Por isso entra na minha vida e transforma, porque tudo aquilo que um dia me seduziu, eu lanço aos teus pés. Em nome do Senhor Jesus. De olhos fechados, vamos terminar esse culto com adoração. Pastor Walter. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias. O que está demorando na sua vida? O que Deus te prometeu que aos teus olhos está demorando? Só chega no propósito aquele que suporta o processo. Só alcança o propósito de Deus aquele que suporta o processo. Moisés, aos olhos daquelas pessoas de Israel, Moisés demorou demais. Só que Moisés chegou, Moisés voltou. Porque o propósito, o processo estava na vida daquelas pessoas que ficaram lá embaixo, de suportar aquele processo, de suportar a demora, de suportar o tempo, quem sabe suportar a dor, suportar a sede, suportar a fome, para chegar no processo. E quem sabe nesta manhã, você está aqui, Darabia canta, Rebia saio, dizendo: Senhor, está doendo demais esse processo, está demorando demais aquilo que o Senhor me prometeu.
O meu filho está nas drogas e não volta. O meu marido não vem para a igreja. A minha esposa não se converte. Sabe, irmãos, mas Deus quer trabalhar na sua vida. Às vezes você está falando, está demorando, mas Deus quer trabalhar na tua vida e você não está entendendo. Tem algo que você precisa sacrificar em você, para você e tua casa chegar no propósito. Enquanto você não entender que Deus precisa mudar, que você precisa mudar, que você precisa entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida, você vai continuar no processo. A hora que você entender, Deus vai cumprir o propósito na tua vida e na tua casa. Darabia cantarabia saio. Derebia caio, urabachandereio. Bendito Jesus. Esta manhã é uma manhã profética, querido. Uma manhã que Deus quer fazer você entender o processo para você chegar no propósito. Uma manhã que Deus quer fazer você entender aquilo que Ele está te ensinando. Sabe, Deus, Ele é pedagogo. Ele dá a prova para a gente entender, diferente da escola. Na escola nós aprendemos para poder fazer uma prova. E com Deus não. Nós aprendemos na prova. Querido, eu quero fazer uma oração, não invalidando a oração do pastor Américo, mas eu quero fazer uma oração por você. Você que está nesse processo, que você precisa entender, esse processo para chegar no propósito. Que você precisa entender que a mudança tem que partir de você e não do outro. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Todos nós aqui conhecemos a Aline e o Cocada. A Aline ficou 1 ano no telefone comigo, com a minha esposa, falando: pastor, o Cocada está assim, pastor. Eu falo porque hoje eu tenho liberdade para falar isso. E ela não entendia que a mudança tinha que partir dela e não dele. Pastor, hoje eu vou estourar com ele, hoje nós vamos brigar. Calma, faça uma janta para ele, espere ele chegar. A hora que for, espera na mesa para você jantar com ele. Ela falou: pastor, você não está entendendo, eu não vou fazer isso. Aí depois ela falava: pastor, eu fiz isso. E o dia que ela entendeu que ela precisava dessa mudança, para Deus fazer aquilo que Ele tinha que fazer dentro da casa dela, enquanto ela entendeu, o dia que ela entendeu, não, a mudança tem que partir de mim. O dia que ela mudou, Deus cumpriu o propósito dentro da casa dela. Mas ela precisou entender que a mudança teria que vir dela e não dele. É algo que Deus requeria dela e não dele. E eu quero orar pela sua vida, uma manhã profética nesta manhã. Eu queria te convidar você para vir aqui na frente, você que está passando por esse processo, você que precisa algo na sua vida, mas só vem aqui na frente se realmente você precisa. Se você não precisa, você vai ficar onde você está. Mas venha com fé, entendendo que você precisa desta mudança. E quando você entender que precisa dessa mudança, Deus vai cumprir o propósito dentro da sua casa. Oh! Darabia canterebia saio. E andarabia sou e anderebia caio. O que for. E anderebia saio, rabacantaraio. Senhor Jesus, Pai, os meus irmãos estão aqui, Pai, prostrados aos seus pés, Pai, porque eles entenderam nesta manhã que a mudança precisa partir deles, Pai. Eles estão passando num processo, Senhor Jesus, e para chegar no propósito, Pai, eles precisam passar por esse processo. Por isso, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada coração nesta manhã. Que eles possam entender nesta manhã, Senhor Jesus, que esta manhã é uma manhã profética.
que esta manhã é uma manhã de vitória para a vida e para a casa deles, Pai. Deus, ajuda o meu irmão e a minha irmã, Senhor Jesus, a abraçar, Senhor, por esse processo, Senhor, e alcançar, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela e para a casa dos teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão, eu declaro sobre a vida da minha irmã, que esse processo está chegando ao fim, que o propósito está sobre a vida deles, que o processo, que o propósito está sobre a casa deles, Pai. Pai, eu declarei que esta manhã é uma manhã profética, e eu declaro sobre a vida deles, Pai, que eles serão surpreendidos, Pai, quando chegar, quando pisar dentro da casa deles, Pai, que eles serão surpreendidos pelo Senhor, que coisas novas serão, Senhor, terão para a vida deles, Pai, que coisas novas, Senhor, terá, Senhor, para a casa deles, Pai. Eu declaro isso, Senhor, nesta manhã, eu declaro sobre a vida deles, Pai. Vá de encontro, Senhor Jesus, a necessidade, Pai. Vá de encontro, Senhor, aquilo que eles precisam nesta manhã, Senhor Jesus. Toca, Senhor, no coração daquele, Pai. Toca no coração daquela que ficou em casa, Senhor Jesus. Vai trabalhando lá dentro, Senhor Jesus. E surpreenda, Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã nesta manhã. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo pode Aleluia. passar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração para você que nos visita nesta manhã, para você que não reconheceu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu quero dar a oportunidade para você. Se tiver alguém que nos visita nesta noite, que queira aceitar Jesus em público, levanta a sua mão e nós estaremos orando pela sua vida. E se não tiver, nós vamos orar para finalizar esse culto nesta manhã. Amém? Alguém que queira tomar essa decisão nesta manhã, de dar esse passo e aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Aleluias. Aleluias. Amém? Vamos orar então? Levanta suas mãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor fez nesta manhã, neste lugar, Senhor. Agora, Pai, nos despede em paz, Senhor. Nos guarda, nos protege, Senhor, debaixo das tuas mãos. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Nos guarda, Senhor Jesus. Nos dá um domingo abençoado na tua presença, Pai. Uma semana abençoada, Pai, em ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do querido e meigo Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos nós dizemos